Olá amigos, neste vídeo vamos aprender a desenhar o Mario Bros. Vamos começar com um círculo bem básico, vamos fazer um esboço bem simples e ir do básico para o específico, depois traçamos uma cruz que indica o meio do círculo. Esses cânones são bem básicos, essas medidas são necessárias para que o desenho fique muito bem feito. Fazemos outras duas linhas paralelas à linha do meio. Nesse retângulo vamos desenhar uma bola, quase como um oval, que vai ser o nariz do Mario. Esse nariz vai servir como ponto de referência para o resto dos elementos do rosto, mais ou menos na altura do nariz. Começamos a desenhar o bigode. Tentem fazer guiando-se por essa mesma grade que está desenhada no meio desse círculo. Bem no ponto central da cruz começamos a desenhar. O olho é como um oval ou como um ovo. Vamos desenhar de forma que o ponto da cruz fique praticamente onde vai a pupila do olho. Esse esboço fazemos com lápis e depois vamos delinear. O importante de fazer com lápis é que podemos apagar e corrigir alguns erros. Façam com muita paciência, pausem o vídeo e vão fazendo passo a passo. Para desenhar o outro olho, podemos nos guiar mais ou menos pela metade do nariz. Começamos com uma linha que vai ser uma parte do olho, mas vamos iniciar outra parte do olho, praticamente na ponta do nariz. Parece um ovo, mas fica escondido atrás do nariz. Comentem se viram o filme do Mario Bros. E o que acharam, eu adorei. Para desenhar a sobrancelha, começamos a desenhá-la por baixo desta linha, que fizemos acima da linha superior. É como uma espécie de visto, é algo muito fácil de desenhar. Assim como a outra sobrancelha, que vai ser um pouco mais longa, já que Mario vai estar fazendo um gesto como se estivesse levantando a sobrancelha acima das sobrancelhas. Podemos começar a desenhar já a parte inferior da base do boné. É como uma curva. E o bom de ter desenhado esse círculo inicial é que podemos definir o rosto de uma maneira mais fácil. Como vocês podem ver, começamos com uma curva por aqui, descendo pela sobrancelha. E depois a gente adiciona um pouco de bochecha ao lado do bigode e continua com essa curva que o círculo nos dá. Exatamente, o círculo. A partir da linha superior da linha central, começamos a desenhar a orelha, que é meio arredondada e muito fácil de fazer. Vamos lá. Também começamos a desenhar a costeleta que vai ao lado da orelha. Como vocês podem ver, uma parte dela passa pelo meio da linha central e até mesmo por baixo. E daí começamos a desenhar para cima. E como vocês podem ver, também no cantinho da orelha, na parte de cima, começa a base do boné. Tendo já a base do boné, podemos desenhar a parte superior dele, que é como uma espécie de montanha. Algo mais elevado que até ultrapassa o círculo do esboço de referência que fizemos no começo, sai um pouco para fora. Como vocês podem ver, é um pouco mais grosso, um pouco mais largo na ponta, quase como na frente do que na parte de trás do gorro. Também fazemos essa aba que o protege do sol, é como uma curva, também bem simples. Façam assim devagar, vai subindo, depois descendo, lembrem-se que podem apagar e tentar novamente. Fazemos um círculo na parte mais grossa do boné, que é onde vai o logo do Mario. E agora, com uma caneta de ponta fina, podemos começar a delinear o desenho, que é a parte mais satisfatória. Precisamos ter firmeza nesse momento. Para ter firmeza, o importante é segurar um pouco a respiração, relaxar a mão e fazer os traços com segurança, sem medo. Podemos mudar algumas vezes a posição do pulso ou do caderno, de forma que, ao girarmos o pulso, façamos isso de maneira natural e confortável. Para colorir, vou usar alguns lápis de cor Faber-Castell Super Soft e alguns Prismacolor Junior. Ou seja, são dos mais baratos, quero dizer, são dos mais econômicos, praticamente. O desenho já terminamos e vocês podem colorir do jeito que quiserem. No entanto, vou colorir de uma forma um pouco parecida com a do filme, um pouco no estilo 3D. Vocês podem seguir esse processo, não é tão complicado quanto parece, é só como estão vendo. Vou começar pelas áreas escuras, adicionando um tom de marrom, mas sem pressionar muito o papel, ou seja, só encostando de leve, acariciando o papel. Porque depois vamos passar outra cor por cima, menos escura, ou seja, uma mais clara, que vai ser como um creme, mas um pouco mais escura, mas não tão escura quanto o marrom. Isso vai fazer com que tenha um tom de pele, mas na sombra, um pouco mais escuro. E há um tempo eu fiz um vídeo transformando o Mario de semi-realista, ou seja, Mario 3D para um Mario assustador. Vou deixar o card por aqui, caso queiram ir assistir, ou no final do vídeo vocês vão encontrar o card para ir direto assistir.
Como vocês podem ver, com esse marrom mais clarinho, ou seja, menos escuro do que o marrom que usamos para fazer a primeira camada. Roçando o papel, agora já podemos exercer mais pressão sobre o papel, ou seja, a máxima pressão sobre o papel. E como vocês podem ver, já dá para perceber totalmente o tom. E aqui ele acaba se misturando um pouco com aquele tom marrom escuro, para que fique como um estilo de cor de pele, mas na sombra. E quando chegarmos na metade, então vamos diminuindo um pouco a pressão do lápis para ir suavizando um pouco o tom. Onde não exercemos tanta pressão é porque vamos usar o tom creme para dar uma cor de pele, mas menos escura, já que estamos chegando mais perto de onde a luz reflete mais. Então começamos a usar obviamente lápis mais claros para colorir o cabelo, além do bigode. Vamos usar praticamente a mesma técnica, claro que um pouco mais escuro. Então vamos usar o marrom escuro e também vamos misturar um pouco do creme ou do marrom mais claro para dar o efeito. Como algumas áreas de relevo, como de brilho, para colorir o boné, também é bem básico. Na parte da sombra, a gente coloca primeiro uma camada de marrom bem suave, só de leve, e depois por cima, pressionando, passamos o vermelho. E nas áreas mais claras, vamos usar um vermelho mais claro ou um rosado, misturando um pouco com branco para dar esse efeito de brilho. Mas nessas áreas escuras vai ser completamente vermelho, pressionando por cima daquela primeira camada de marrom que fizemos de marrom. Para colorir os olhos também é bem fácil ao redor da íris. Vamos usar um azul normal, um que seja mais ou menos escuro, e vamos deixar um espaço em branco perto da pupila. Vamos usar um azul mais clarinho, que inclusive vamos misturar um pouco com branco. E a pupila, bom, obviamente, como qualquer olho, sempre vai completamente preta. Vamos até deixar um espacinho, sem pintar de azul, para que fique como um brilho. Também uso até um pouquinho de preto ao redor da íris para dar mais profundidade, para dar um pouco mais de contraste a esse azul, para que fique um pouquinho mais escuro. Uso um pouco de cinza, misturando também agora com um pouco de branco para esfumar um pouco, e assim damos um pouco de sombra branca. Se você gostou do vídeo, te convido a deixar um like, se inscreva se for novo por aqui, e a gente se vê na próxima. Até mais!